Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Graf e hoje vou compartilhar com vocês o meu colorido usando a minha técnica de fazer pintura de pelos da onça pintada. Esse aqui é um pedido de um inscrito do canal, né, que deixou nos comentários aqui para trazer esse tipo de conteúdo. A pintura de pelos e essa técnica é uma dúvida bastante comum que se tem, mas é super simples de fazer. Até esse tipo de técnica eu já mostrei em alguns vídeos aqui no canal, principalmente para a questão de pelos, né? Tanto pelo curto quanto pelos um pouco mais com volume. Essa aqui é uma ilustração que eu peguei da internet. Se vocês quiserem, eu posso deixar disponível aqui na descrição essa ilustração também. Mas é super fácil de conseguir e ao mesmo até pode fazer o seu próprio desenho, tá? Para fazer o colorido eu vou fazer usando as paletas aqui da Faber, tá? Eu vou usar novamente a aquarela da Faber. Então eu vou tentar usar o mínimo possível de cores para ficar mais fácil, tá? Vou começar usando o 010, que é esse tom de areia, o 87, o 89, que é o canela, que eu adoro utilizar. Vou dar um pouco mais de luz usando o 98 e a parte das pintas e algumas partes escuras eu vou usar o preto, tá? Vou botar aqui de lado. Esse aqui eu fiz a impressão no papel Canson que tem uma leve textura, tá? Eu gosto bastante de colorir no papel com uma leve textura. De referência, pessoal, eu selecionei aqui no Pinterest. Aqui, ó. Essa aqui é uma referência. Peguei uma de melhor qualidade. Posso exemplificar aqui, ó. Esse aqui é um bom exemplo. Ó, se vocês observarem, a onça, ela tem várias misturas de cores, ó. Vou puxar pra cá. Então eu vou começar com esse tom mais claro, trabalhando nessas áreas aqui onde tem uns tons um pouquinho mais claros. Pode ser esse tom de areia ou um tom mais claro que vocês tiverem, tá? Depois vou utilizar um tom médio, por exemplo aqui, e aos poucos escurecendo algumas áreas e usando os tons de marrom, canela, e essa parte aqui para deixar um tom um pouco mais amarelado, tá? É super simples e bem fácil de fazer. Eu uso uma referência que é um pouco mais fácil para conseguir chegar a alguns tons específicos, tá? Uma coisa importante, pessoal, é ficar atento à direção do pelo, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui nessa ilustração existem esses pequenos traços que ele ajuda a direcionar para mostrar a questão de direção do pelo, tá? A onça pintada no geral ela tem com alguns animais o pelo bem curto, então fica bem simples de fazer seguindo essa técnica, tá? Primeira coisa é ter o lápis bem apontado, tá? E fazer pequenos traços. E claro, usando uma referência que fica um pouco mais fácil. Então, ó, eu vou fazendo pequenos riscos, deixando um pouco de espaço branco neles e vou puxando eles, seguindo a direção dos pelos gerais. Não precisa se preocupar tanto com essas manchas, porque depois vai adicionar os tons um pouco mais escuros e finalizando com preto. Ó, faz a base e vai direcionando os riscos com pequenas batidas. Tem coloristas que adoram começar com um tom mais escuro, mas eu prefiro começar com, em alguns casos, na sua maioria, os tons mais claros. Bom,
faz uma base. Aqui no vídeo quase nem aparece tanto, ó, mas só para ter uma marcação. Agora eu vou pegar o 87, que é um tom de marrom mais claro, e começo a aplicar em algumas áreas que eu tenho um pouco de tom mais escuro. Começa a dar uma certa definição. No geral, essas áreas onde que ficam próximo aos contornos, no caso da perna aqui, ela tem já uma incidência de tons mais escuros para dar o contraste e, digamos, a sombra dessa área. Você pode fazer riscos assim ou fazendo riscos preenchendo mesmo, deixando umas áreas um pouco mais escuras e mais claras. Na verdade, eu acho que o que vai dar o contraste maior é os tons mais escuros mesmo, tá? Na pintura. Ok. Agora eu vou pegar o tom 89, que é o tom de canela, e vou começar a escurecer, a passar em algumas áreas para deixar um tom um pouco mais. O canela é uma cor legal que ela dá uma certa tonalidade de tom de avermelhados, que eu gosto bastante e que a onça tem. Então, começa a riscar aqui, ó, definindo um pouco mais a direção do pelo. Posso até marcar um pouco mais próximo às áreas das manchas e puxando ele para definir um pouco mais a direção do pelo. Assim como o cabelo, pelos curtos são bastante detalhados, então depende do tamanho da pintura e do acabamento. Vocês podem demorar bastante tempo para fazer a pintura e ficar um pelo mais realista. Na verdade, qualquer pintura com paciência fica muito show. Ó, vai rabiscando e definindo. Assim como a pele, eu acho que os pelos, quanto o cabelo, eles têm bastante tons diferentes, né? Então, muitas variações de tons. Nesse caso aqui eu estou usando 5 tons de cores, né, principais. Que na onça tem mais ou menos essa variação. Depende da área, tem um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Agora eu vou pegar o preto e vou começar a fazer a pintura das manchas. Pode ser bem irregular também. Aqui já está mais definido o formato da mancha, mas em algumas pinturas você que tem ilustrações, vocês podem criar essas manchas também. Ó, vai dando pequenos riscos irregulares, preenchendo toda aquela área, e pode sair um pouco para fora também, para definir um pouco mais a direção do pelo. Sempre cuidando com isso, tá, pessoal? Para ficar uma pintura mais realista. Como eu falei, é uma técnica bastante simples, não tem segredo nenhum. Vocês podem usar ela para vários tipos de pintura. Tanto para fazer textura, por exemplo, né? Em tecidos também dá para utilizar. Vamos pegar aqui o 88, que é um amarelo
um pouco mais puxado para o marrom, e começo a dar um pouco de luz em algumas áreas, ó. Pode dar pequenos riscos e misturando ela um pouco para deixar um tom um pouco mais amarelado, tá? Em algumas áreas. Vou voltar com o canela e posso agora pressionar um pouco mais e marcar alguns riscos em algumas áreas para aparecer um pouco mais, ó. Importante fazer esses traçados um pouco um afastado do outro para ficar umas áreas mais claras para aparecer a direção do pelo, tá? Ó, vocês podem ver aqui, ó, que eu vou passando pequenos riscos para definir essas áreas. Vocês podem também utilizar para dar um pouco mais de contraste, não ficar tão intenso como preto. Uma dica é usar o sépia, o 75, que é um marrom bem escuro e eu gosto bastante de utilizar. Você pode dar uma marcação sobre a própria mancha, tá? E puxando os riscos para deixar algumas áreas mais escuras e dar um pouco de volume na questão do pelo e do músculo da perna da onça, tá? Esses riscos que os ilustradores costumam colocar para definir a direção são muito bons, ajuda bastante. Em ilustração de flores também, isso é bastante comum de se ver, né? Ó. E vai trabalhando na sombra. É uma dica bastante simples, ó. Como ele tá ficando. Mas que vocês podem seguir e fazer e usar a técnica de vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado. É super rápido o vídeo hoje. E vocês seguem usando essa técnica pro resto da pintura. Muito obrigado, tá? Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um gostei e comente para os próximos vídeos, conteúdo que vocês gostariam de ver aqui no canal.